Hello, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Vagabundo! Hoje a gente tá com um quadro novo, um quadro que a gente vai estar lembrando de clássicos esquecidos na parte de jogos, né? Então a gente vai estar contando um pouquinho da história, um pouquinho do que eu acho interessante. E o escolhido de hoje é nada mais, nada menos que o terceiro jogo da quadrilogia Batman Arkham, Batman Arkham Origins. O jogo foi lançado em dia 25 de outubro de 2013, porém não foi desenvolvido pela tão conhecida Rockstar Studios, que estava desenvolvendo nesse período o jogo para a nova geração. Então meio que nesse tapa-buraco entre o Arkham City e o Arkham Knight, desenvolveram pela WB Games Montreal Batman Arkham Origins, né? Ele trazia um conceito bem interessante, que na época era algo que estava sendo bem explorado por alguns jogos, principalmente por algumas franquias já consolidadas, que é trazer a prequel. E o que diabos é a prequel? A prequel é nada mais, nada menos do que contar o que aconteceu antes de tudo. Então esse jogo ele trazia consigo uma responsabilidade muito grande. Por quê? Os dois jogos anteriores, tanto o Arkham Asylum quanto o Arkham City, já traziam um Batman consolidado. Então eles tinham o papel de explicar como foi que Gotham recebeu esse Batman, né? Como é que foi o desenvolvimento desse personagem. E aí olha que interessante. Passou-se o tempo, né, os storyboards, tudinho, e desenvolveram uma história que se passaria num período maravilhoso que é Gotham na neve, ou seja, no Natal. Então o jogo todo se passa especificamente na véspera e no período de Natal. Esse jogo ele trazia um Batman mais bruto, meio inexperiente, impaciente, lidando com alguns problemas, e principalmente o problema principal é que desenvolvia a trama, que é justamente essa questão nessa véspera de Natal, todos os vilões estarem caçando o Batman, porque o Máscara Negra colocou uma recompensa de milhões de dólares na cabeça do Batman, né, que já estava infernizando ele. Bem, a gente sabe que no prólogo tudo isso parece lindo, né? Mas vamos realmente entender como foi a construção desse jogo? Bem, quando decidiram fazer esse game, eles optaram por uma decisão um pouquinho triste, que é justamente não inovar tanto. Pegar aquilo que já era bom, melhorar alguns pontos aqui. Porém, acabou que a estrutura do jogo em si, né, em termos de gameplay, ficou muito parecida com o jogo anterior, o Batman Arkham City. Então você vai ver mapas que parecem, muitos problemas na questão da gameplay, por causa que como ele tentava ser um jogo meio de tapa-buraco, ele não tinha tempo suficiente para inovar e também tinha a responsabilidade de ser menos pior que o anterior. E isso foi uma pressão imensa os desenvolvedores tiveram que enfrentar. Bem, o combate do Batman Arkham é aquele combate que vocês já conhecem, que é justamente o combate free flow, que é aquele que você bate num botão e contra-ataca com outro e utiliza de gadgets durante o moveset. E aqui eles trouxeram realmente um combate ainda mais responsivo, alguns gadgets novos, mas muito desses gadgets novos e dessa parte nova do combate era tão semelhante ao jogo anterior que parecia que o jogo não tinha evoluído absolutamente nada. Então muita gente caiu matando em cima desse jogo, e até hoje, né, por justamente esses problemas de falta de inovação, né? Então, devido a esse problema dessa demanda ter que ser cumprido num período tão rápido, o jogo não teve um polimento tão bom. Então muita gente sofreu vários problemas, seja com a inteligência artificial dos inimigos, com os designs das fases, o acabamento do jogo em si. E infelizmente o mundo aberto também sofreu dessa consequência. Quando a gente olha para o design das fases, a gente vê muitas e muitas fases que parece que são print screen do moveset do jogo anterior. Você vê isso não somente na gameplay, mas também na cidade. Afinal,
essa Gotham que eles trouxeram na neve é uma Gotham bem vazia. Eles tentam justificar que nessa véspera de Natal tá tendo uma tempestade, por isso as pessoas não estão dentro de casa, mas tem uma quantidade tão exorbitante de bandidos que eu fico até meio sem entender qual foi o contexto que eles quiseram inserir aqui, né? Afinal, no jogo anterior a gente estava numa prisão ao ar livre, ok. No Arkham Knight a gente tem a justificativa que tem uma bomba, então todo mundo realmente sai. Mas nesse aqui fica essa questão em que a gente acaba relevando para dar continuidade na gameplay. Bem, do mundo aberto, o que eu posso falar? Ele pega aquela parte da velha Gotham, que é justamente todo aquele cenário que você já conhece do Batman Arkham City, e através de uma ponte você vai para Nova Gotham. As duas Gotham têm bastante diferença na parte de estrutura, e elas todas parecem que são Gotham, mas são diferentes, se é que vocês podem me entender. A parte velha de Gotham, né, mais escura, um pouquinho com prédios mais velhos, edifícios não tão altos. E quando você atravessa a ponte, você já tem edifícios bem maiores, pontos bem mais interessantes. Porém, a cidade é muito vazia. Você tem muitas atividades secundárias repetitivas, como pegar bandidos e tudo mais. Mas o clima natalino é o que dá personalidade para esse mundo todo. Afinal, você vê bastante decoração de Natal, isso é uma parte bem bacana. E algumas partes realmente são bem detalhadas, principalmente aquela parte do Royal Hotel lá, é bem bonita, bem bacana, todo o design que foi construído naquela parte lá do meio de mundo semi-aberto lá. Porém, no mundo aberto mesmo é bem mal aproveitado. A gente tem basicamente 4 ou 5 pontos de fast travel para você conseguir ir fazendo, mas também não é um sistema muito aproveitado, né? E bem, como eu já havia falado, infelizmente, como o jogo teve essa correria, tudo que eu tô falando é reflexo, né? Desde o gameplay, do game design, na parte também da construção das fases. Mas o principal problema que eu vou falar para vocês aqui é justamente uma parte que me tirou bem do sério, que é justamente os bugs. Como esse jogo não passou por um polimento correto, muitas partes tem bugs, dá bug de textura, carregamento, pop-up de cenário. Você consegue encontrar, às vezes, inimigos dentro de paredes. São muitos problemas que realmente teve. Porém, não é algo tão frequente hoje em dia, né? Claro, na época de lançamento foi algo que foi bem vexatório para a Warner Bros. Mas, depois de um tempo, eles decidiram que não iriam mais fazer melhorias no jogo. Tanto que, nas palavras da própria Warner, ela chegou a declarar que não focaria em corrigir todos os bugs e trabalhar em DLC. Então esse jogo tem algumas DLC que realmente são bem boas. A estrutura do jogo, como eu já falei para vocês, ela é muito boa. Você tem uma construção já consolidada dos personagens, alguns que você já conhece, você tem inovações de alguns sistemas. Porém, o jogo ele é muito parecido com o Arkham City. Então, basicamente, o Arkham City é um jogo maravilhoso. Então, eu não acredito naquelas pessoas que falam que esse jogo realmente é péssimo, que não presta. Eu acho que isso aí é de uma extrema injustiça, porque é um jogo que tem, apesar de muitos problemas, ele tem muitas ideias boas. Ele não é aquela crescente de jogos 8, 9, 10, como o Batman Asylum, o City, o Night, mas ele repete a mesma premissa, né, em algumas partes. Traz o Coringa aqui novamente como um vilão. Os dubladores não retornam, porém, nesse momento, eu creio que a gente venha falar justamente dessa questão, né, dos dubladores. Essa é uma parte bem bacana. O Arkham Origins foi o primeiro jogo da franquia Batman Arkham a ser dublado. Logo depois, o elenco de dublagem também retornou para dublar o Arkham Knight, isso. E aí, você tem um elenco de dublagem muito bom, que justamente são o elenco de dublagem dos filmes do Christopher Nolan, da trilogia Batman Cavaleiro das Trevas. Roman, estou atrás do Coringa. O Coringa? Nunca ouvi falar. Seu desgraçado! Você acha que pode me roubar e se safar assim? Você é um homem morto! 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 Não dá pra você entrar na brincadeira! Bom, tecnicamente é a minha operação agora. A história desse jogo, particularmente, é uma das melhores, bem construída, tem um sistema de investigação maravilhoso. Apesar desses pequenos problemas, né? Não é algo que, se você realmente vai jogar pela história, você, meu Deus, essa história não acaba, meu Deus, ninguém... Não, você realmente não vai passar por esses problemas, esses perrengues aí de canseira narrativa, até porque o jogo ele tem
uma dinâmica bem interessante na construção da sua história, no desenvolvimento de cada personagem, principalmente para os personagens principais, como o Bane. Alguns, né, não são tão bem desenvolvidos, como a Copperhead, o Firefly, que no caso é o Vagalume, mas tem alguns que realmente são bem bons, e assim, é bacana trazer essa questão de alguns vilões da categoria B do Batman, vilões que não são tão conhecidos, mas aqui eles trouxeram um foco narrativo bem interessante. Afinal, o elenco de vilões do Batman é bem rico em todos os problemas, né, que tem com o Batman. É bem interessante ver os diálogos também. Como o jogo é todo dublado, então auxilia bastante na questão do entendimento da narrativa da história. E a história que eu particularmente acho ela brilhante, né? Ela traz uns diálogos muito bons entre o Batman e o Alfred. Mestre Bruce? Mestre Bruce! Bruce, eu não posso em sã consciência deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assassinos e você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que esse seja o seu fim. Alfred, quem você vê quando olha pra mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou pro primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser. Não, mas posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou o ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos, porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu fim, mas será o fim deles. Também traz uns diálogos muito bacanas, essa construção do relacionamento entre o Batman e a polícia de Gotham. É algo que realmente eles tiraram dos quadrinhos a essência mesmo. Tanto que o plot narrativo final, não fazer que não jogou, não vou contar o final, mas eu acho o plot final dessa história do Batman Arkham Origins 1000 vezes melhor do que o Batman Arkham Knight. Apesar do Batman Arkham Knight ser um escopo maior, aqui a narrativa ela é bem melhor construída. Parece que teve mais apreço na parte de desenvolvimento aqui. E para jogar pela história, pode ter certeza que você vai se divertir bastante. É um jogo que tem muitos pontos positivos na sua história. Na gameplay, alguns problemas você vai encontrar, mas não é de certo, né? Afinal, cada um experiencia o jogo à sua visão. E eu particularmente acho um jogo muito bom mesmo. E assim, trazer 8 assassinos para caçar o Batman no período de Natal, na Gotham na neve, particularmente eu acho que não tem como dar muito errado. Apesar de alguns problemas, como já havia explicado, tem muitos pontos positivos, tem muitas partes bacanas, e a parte melhor desse jogo é justamente nas boss fights. Tem a boss fight contra o Crocodilo, contra o Vagalume, 2 contra o Bane, contra o Coringa. Tem alguns reaproveitamentos que eles colocam aqui que eles expandem ainda melhor do que no Batman Arkham City. Por exemplo, naquela parte que eles meio que copiam o Arkham City com o Coringa na parte do Chapeleiro Louco. Tipo, no Chapeleiro Louco é no Arkham City e no Coringa já é no Arkham Origins. E aqui é muito bacana que eles adentram na psicologia daquele Coringa que a gente não conhecia tão bem. Então eu acho realmente muito bacana. Tem gente que acha que não tem tanta profundidade nesse Coringa. Eu acho que ele serve muito bem ao papel narrativo que ele foi colocado. Eu particularmente amo esse jogo. Jogaria 1000 vezes se fosse preciso. Porém, a platina desse jogo ficou indisponível, afinal a Warner decidiu colocar alguns troféus que são online e esse jogo online foi desativado. Não foi desativado, mas é tão difícil encontrar alguém para jogar que se torna praticamente implatinável. E é isso, gente. Essa foi a minha lembrancinha aí para vocês, um pouquinho da história e alguns pontos positivos e negativos do Batman Arkham Origins. Então você que já curtiu do conteúdo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, que auxilia a gente a conseguir desenvolver cada dia melhor esse nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Valeu, falou!